dia, pessoal, bem-vindos. Esse é um encontro do nosso grupo de pesquisa, Diálogos sobre Desenvolvimento, e estamos aqui hoje com o professor Fernando Correia Prado. Vou fazer uma breve apresentação do professor Fernando, depois eu passo a palavra para o professor. O professor Fernando é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma de México e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. É membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da UFSC, ex-coordenador e ex-membro da coordenação coletiva e atualmente integrante do grupo de trabalho em teoria marxista da dependência, ligado à Sociedade Brasileira de Economia Política. É integrante do grupo de trabalho Crises e Economia Mundial, dentro do programa de grupos de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, membro do corpo editorial das revistas Nostromo, Revista Crítica Latino-Americana, e Rebela, Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos. Tradutor de diversos livros e artigos. Principais áreas de pesquisa do professor são Teoria do Desenvolvimento, Marxismo, Controvérsia da Dependência, Teoria Marxista da Dependência, História do Pensamento Latino-Americano e História Econômica da América Latina. Professor, seja bem-vindo. Eu passo a palavra, para a gente não perder muito nosso tempo. Muito obrigada. Olá, Cíntia, muito obrigado, eu que agradeço. Saudações, saudações Argos, Jairo, Leonardo, Sandro, Vipieski, não sei se é o sobrenome, imagino que sim. Saudações, bom dia a todo mundo. Queria primeiríssimo agradecer esse espaço, agradecer as pessoas que trabalharam, para que aqui a gente estivesse junto, pudesse compartilhar essa manhã. Agradeço a Cíntia, em particular, que me estendeu o convite. Obrigado, Cíntia, mesmo. Acho que não tem nada mais gratificante, mais interessante, mais, estimulante do que para uma produção teórico-política, do que ver ela colocada para ranger. Assim, eu gosto dessa imagem, assim, tipo, torcer, fazer com que o sumo saia e o que ficar, ficou, o que também tiver que ser superado, seja superado, colocar para crítica. Então, assim, fico muito feliz mesmo, muito gratificante ter esse espaço, e de uma forma coletiva, numa forma que eu acho que tem que ser o debate mesmo. Assim que, muito obrigado. Também agradeço, claro, a presença, de todo mundo aqui. Eu sei que os esforços não são poucos, a gente tem tantas coisas, para fazer, e agradeço que a gente está dedicando essa parte da manhã para estar aqui junto. De fato, muito obrigado. Conversando com a Cíntia, eu pensei numa fala em 4 momentos. Um primeiro, contextualizar a escrita do que foi a tese, depois que virou o livro. A tese foi escrita em 2015 e em 2020 foi publicada como livro. Um segundo momento, falar das principais teses ali contidas. Um terceiro, trazer alguns elementos que eu consegui, acho que, sistematizar após a escrita da tese, mas também também trazer alguns elementos de limitação que eu fui percebendo também. E, finalmente, trazer alguns elementos que podem ser pertinentes ainda para hoje, para a gente, que eu considero ainda pertinentes do texto. E, enfim, e também ressaltar aquelas limitações, tá? Começando, então, pelo contexto da tese, e embora, todo o trabalho tenha ali o espaço individual, eu brinco das horas bunda cadeira, também tem um contexto que nos forma, a gente é fruto do nosso tempo, e o contexto de escrita desse trabalho, ele está ali entre 2011 e 2015. E acho que 2 grandes processos, assim, 2 grandes eixos de debates permeiam aquele contexto no que tange, a escrita do trabalho. O primeiro foi o debate que estava acontecendo em torno do novo desenvolvimentismo, naquele então,
E um segundo eixo é o debate sobre a crise da estratégia democrático-popular. Então, vou falar um pouco sobre esses dois eixos, né, que eu acho que eles perpassam a escrita do trabalho. No prólogo, que eu escrevi em 2020 para publicação em livro, eu falo um pouco mais da crise da estratégia democrático-popular, nesse período posterior a 2015, ou seja, posterior à escrita da tese. A gente foi trabalhando coletivamente sobre isso, né, surgiu esse livro aqui que eu queria até divulgar um pouquinho, que é A Estratégia Democrática Popular, um Inventário Crítico, organizado pelo Mauriase, pela Isabel Figueiredo e pelo Vitor Neves. E, por outro lado, né, naquele momento estava acontecendo, 2011, 2012, assim, o momento que eu estava entrando no doutorado para escrever esse trabalho, estava muito forte o debate em torno do desenvolvimento e do novo desenvolvimentismo. Eu acho que algumas imagens sintetizam, mais do que ficar falando sobre isso, duas imagens eu acho que sintetizam muito, digamos, o auge do novo desenvolvimentismo e, portanto, enquanto auge, o início do seu declínio, né? Uma das imagens, na verdade, são duas capas da revista The Economist. Uma delas é quando está o Cristo Redentor, não sei se todo mundo viu essa capa, o Cristo Redentor decolando, né? E aí dizia a manchete, o Brasil decola. Eu até trouxe aqui o link, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, quem quiser depois dar uma olhada. Essa capa foi de 2009, e eu não estou achando o chat aqui. Ah, pronto, achei. Ah, pronto, aqui, agora foi. Graças. Essa capa em 2009, né, tinha lá o Cristo Redentor turbinado e a manchete, o Brasil decola. Inclusive revivendo, né, uma daquelas metáforas muito próprias da teoria do desenvolvimento, do Walt Whitman Rostov, da decolagem, né, e aí dizia no subtítulo, o Brasil de repente parece ter feito sua entrada no palco mundial. E pouquinho tempo depois, 2013, uma outra capa, como se o motor tivesse falhado e o Cristo estava ali já em deriva, e dizia, teria o Brasil estragado tudo? Né, vou colocar aqui também a capa dessa edição. Eu acho então que essas capas elas sinalizam, né, de alguma forma, metaforicamente, esse período de auge e início, portanto, do declive do novo desenvolvimentismo. E é nesse contexto, né, que eu estou ali estudando, trabalhando, tentando escrever essa tese. Bueno. Eu vi que vocês também, recentemente, salvo engano, pelo menos pelo que eu vi ali na página, leram o Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Teoria do Estado e Teoria Novo Desenvolvimentista. Então, o que eu vou falar aqui, eu acho que já é bem conhecido de vocês, né? O surgimento dessa corrente novo desenvolvimentista, eu acho que dá para pensar de duas formas. Uma, se a gente pega já a percepção do próprio Rui Mauro Marini no final dos anos 70, começo dos anos 90, ele está percebendo ali uma retomada do desenvolvimentismo, que ele mesmo titula de neodesenvolvimentismo. Em alguns textos ele já sinaliza isso acontecendo, por exemplo, no texto que ele escreve de réplica à crítica que havia sido formulada pelo Fernando Henrique Cardoso e José Serra ao Marini, uma crítica que foi publicada aqui no Brasil, porém sem a réplica, né, a réplica saiu somente no México, e lá ele sinaliza, né, que essa perspectiva dava margem para um neodesenvolvimentismo. Um outro texto, já mais à frente, de 1981, chama América Latina, frente à crise mundial, ele também sinaliza ali o surgimento de um novo desenvolvimentismo, mas essa perspectiva só vai ganhar corpo mesmo e vai se autotitular enquanto tal nos anos 2000, precisamente sobre a mão, né, com um grande empenho ali do Luiz Carlos Bresser Pereira, que havia sido, né, como sabemos, ministro da Reforma do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso.
E aí aparece, né, um texto na Folha de São Paulo, que o próprio Bresser Pereira assina, né, O Novo Desenvolvimentismo, depois o Aloysio Mercadante escreve logo em sequência Um Novo Desenvolvimentismo. Eu acho até interessante essa diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido, entre uma e outra proposta. Ou seja, uma perspectiva que vai surgindo ali de um lado, na tentativa de readequar por parte das classes dominantes um projeto de manutenção do neoliberalismo, porém com intervenção focalizada nas expressões mais explosivas da questão social, né, através do social-liberalismo, e por outro, havia também uma pressão política, né, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, já vou falar sobre isso, de crítica e de tentativa de superação das consequências mais nefastas das políticas neoliberais que haviam sido predominantes nos anos 90, né? E aí o novo desenvolvimentismo aparece, então, como essa espécie de terceira via. Surge, então, o texto, né, do Bresser, logo na sequência, no ano seguinte, 2005, tem um livro, ia até colocar aqui a mão, mas, enfim, não está aqui tão fácil de pegar, um livro chamado Novo Desenvolvimentismo, um projeto de crescimento econômico com equidade social, organizado pelo João Sixu, Luiz Fernando de Paula, Renan Michel, né, o prefácio desse livro foi escrito pelo então vice-presidente José Alencar, né, que seria, digamos assim, a representação do capitalista industrial nacional. E a partir de então, sobretudo ali, né, eu estava ali me formando num espectro do campo da economia, muitos debates em torno disso, né, muitos debates, seminários, palestras, enfim, esse era o contexto de época, né? Vários outros aparelhos ideológicos vão começar a produzir sobre isso, a FGV de São Paulo, a Associação Brasileira Keynesiana, a Revista de Economia Política, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, né? Tem então um pé na academia, um pé também em setores de aparelhos privados de hegemonia, já também vinculados a setores da burguesia industrial ali, a própria Fiesp também promove vários debates sobre isso. No campo político, né, um grupo de intelectuais ligados ao PT começa a sustentar a tese de que haveria tido uma inflexão nas políticas econômicas do governo do PT em 2007 e 2008, a partir da crise, né, no sentido de terem rompido com o neoliberalismo, tem toda uma produção em torno do pós-neoliberalismo, e que haveria, então, uma emergência de um padrão de acumulação chamado de social-desenvolvimentista, né? O Mercadante escreve bastante sobre isso, Postman, Ricardo Carneiro, entre outros. Tem a formação de uma rede desenvolvimentista, a partir de economistas da Unicamp e da UFRJ, que tentam também aglutinar setores mais amplos do país. E, claro, existe ali um mínimo múltiplo comum de uma série dessas análises que tem divergências entre si, não vou entrar aqui nisso, mas tem um mínimo múltiplo comum, e isso foi me chamando a atenção na época, que era um raciocínio no sentido da remoção dos obstáculos ao desenvolvimento, né? Algo que, quando a gente lia lá os teóricos do desenvolvimento já dos anos 50 ali, tinha a mesma ideia, né? Precisamos remover os obstáculos ao desenvolvimento. Claro que esses obstáculos poderiam variar. Lá atrás, enfim, era desde resquícios semifeudais, enfim, aqui era gargalos produtivos, ter um avanço tecnológico, enfim. Bueno, esse então era um contexto que eu estava ali me formando, percebendo isso, já vinha antes, né? Eu tinha 2005 no mestrado, eu havia também buscado arcabouços teóricos para fazer a crítica ao novo desenvolvimentismo a partir da teoria marxista da dependência e da análise de sistemas mundo, da obra do Wallenstein, mestrado ali entre 2005 e 2010, mais ou menos. E então estava nesse contexto de época, de auge do novo desenvolvimentismo, mas também absorvendo muitas das críticas, né? Eu destaco aqui, por exemplo, a obra do Rodrigo Castelo, do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que estavam formulando naquele então importantes críticas ao novo desenvolvimentismo. E
estávamos vivendo um contexto, não só no Brasil, mas também na América Latina, no qual essa palavra, né, desenvolvimento, estava extremamente, né, em voga. Tem um contexto ali que eu acho que é sempre importante lembrar. Às vezes eu falo para, né, públicos um pouco mais novos, acho que todo mundo aqui também tem a memória dessa época, né? Mas é importante lembrar a ascensão do Chaves em 99, as próprias vitórias do Lula, depois da Dilma, Néstor Kirchner chega na Casa Rosada em 2003, depois a Cristina segue em 2007, a Frente Ampla no Uruguai, né, com Tabaré Vázquez, depois o Mujica, o Evo Morales na Bolívia em 2005, a reeleição em 2009, depois das seguidas reeleições, o Rafael Correa no Equador, Fernando Lugo no Paraguai em 2008. Enfim, tinha um contexto de época em que parte desses governos também voltaram a colocar em debate, né, o desenvolvimento capitalista nacional como bandeira de ação. Inclusive, teve um texto que também foi bem influente né, na formação, na escrita da tese, que é um texto do Atílio Boron, que na época escreveu Duro de Matar, colocou esse título assim impactante, Duro de Matar, el mito del desarrollo capitalista nacional em América Latina, né? E falava um pouco fazia a crítica, sobretudo, à proposta que surgia pelo Garcia Linera na Bolívia de um capitalismo nacional andino. Pois bem, juntando tudo isso, juntando aquela bagagem que eu tinha trazido teoricamente no mestrado, né, que eu fiz uma análise mais teórica mesmo, dialogando entre análises de sistemas mundo e teoria marxista da dependência para fazer a crítica ao novo desenvolvimentismo, juntando esse espírito de época de auge e início do declínio do novo desenvolvimentismo, absorvendo algumas críticas que estavam sendo produzidas nesse sentido, eu tentei dedicar, né, eu peguei essa obsessão, e aí foi parte, né, da orientação foi bem importante nesse sentido. O Fiore foi um tremendo orientador, fantástico, e ele, olha, pega essa obsessão e vai. Eu gostei dessa imagem, assim, né, da obsessão de um tema, e se você ir trabalhando aquilo de forma, de fato, obcecada. Mas, ao mesmo tempo, além desse contexto do novo desenvolvimentismo, tem um outro elemento que eu acho que é tão importante quanto, embora na época eu não tinha tanta consciência disso, eu fui tendo no processo, que é o debate sobre a estratégia democrático-popular, né? Que eu na época fiz o curso de formação de monitor do 13 de maio, o Núcleo de Educação Popular 13 de maio, não sei se todo mundo localiza, mas é um núcleo de educação popular que se forma nos anos 80, ali no bojo da CUT, para formar setores da classe trabalhadora, nos sindicatos, enfim, tem um processo formativo muito interessante, dá alguns cursos de como funciona a sociedade, como fazer análise de conjuntura, comunicação e expressão, e além disso, né, também tem formulações dentro desse espaço, e a gente foi percebendo que, enfim, tinha alguns rachas acontecendo, né? Teve em 2011 a saída de setores importantes do MST com a crítica, né, a forma como o MST estava se vinculando, dependendo do governo, né, perdendo sua autonomia enquanto movimento. Teve um racha também na consulta popular naquele momento. Era um momento também que teve dificuldades da criação de uma central sindical combativa, né, juntando a intersindical com a Conlutas. Teve um debate em Santos e acabou que se formou a CSP Conlutas e a intersindical, não conseguiram se juntar os setores que haviam rompido com a CUT. E a gente percebia, né, foi percebendo que essa pulverização era um sinal de uma crise estratégica, né? Então, vamos olhar para trás, qual foi a estratégia que conformou esse período histórico no campo da esquerda, na sua reorganização nos anos 80 até hoje, né? E aí a gente foi percebendo, e os trabalhos do Mauriás nesse sentido foram bem importantes, mas não só, a formação de uma estratégia democrático-popular que se havia esgotado enquanto alternativa real para os interesses históricos da classe trabalhadora. Isso foi sendo perpassado também dentro da formação ali,
a gente fez num grupo de estudos de umas 40 pessoas, assim, de vários lugares, com vários espectros de militância, e foi estudando as teorias, as análises sobre o Brasil que haviam formado a militância no último período. Então fomos ler o Caio Prado, ler o Florestan, ler o Carlos Nelson, ler, enfim, e ler também a formação do PT, como se deu, qual é essa história. E foram 2 anos de debate sobre isso, e foi nesse processo que também fui estudando sobre ideologia. E aí a participação, né, mais uma vez, do Mauriásio foi bem importante, que ele vem estudando isso, né, acho que a gente tende a dar mais valor, né, a intelectuais não, enfim, estrangeiros, europeus, estadunidenses, mas assim, eu acho que o Mauriásio é um dos mais brilhantes analistas sobre ideologia, né, que a gente conhece, assim, ali junto com Terry Eagleton, com Raymond Williams, com outros tão importantes quanto nesse estudo. Enfim, esse é o contexto geral de escrita. Tá? Foi perpassando o debate do novo desenvolvimentismo, perpassando o debate de crise da estratégia, e ao mesmo tempo fui me adentrando no debate sobre ideologia. Com isso aqui finalizo então um pouco a contextualização da escrita. Tá? Bom, segundo ponto, quais são as principais ideias ali contidas? Primeiro, eu acho que até, enfim, também li um artigo que, deixa eu achar aqui, peraí, sobre ideologia enquanto conceito e, quer dizer, desculpa, desenvolvimento enquanto conceito e ideologia, né, e ali no artigo, que foi escrito aí por várias mãos, acho que estava o Sandro, a Cíntia e outros 2 autores, vocês bem colocam ali, ideologia é um termo, né, um conceito que dá para muito, dá para várias interpretações. No livro, eu fui lendo sobre ideologia em várias referências, e fui afunilando numa interpretação que entende ideologia como parte do sistema de dominação. Né? Uma das referências que eu utilizo ali é o Ludovico Silva, um filósofo venezuelano, também o Mauriásio está ali presente, entre outros, mas assim, a ideologia como parte do sistema de dominação, não como, portanto, num sentido, digamos, entre aspas, negativo, né, de ideologia, um sentido que a ideologia precisa ser superada a partir da consciência de classe, a partir do discurso crítico. Não afirmada, né, uma ideologia proletária contra a ideologia burguesa, mas uma ideologia como parte do sistema de dominação, e, portanto, é necessário você identificar essa ideologia para poder superá-la. Identificar a ideologia passa por colocá-la na história. Daí a busca, né, em particular sobre a ideologia do desenvolvimento, de buscar a sua origem, como ela se enraizou no Brasil, seus desdobramentos, a hegemonia que ela tem, e buscar formas de superação, que é um pouco o caminho que eu vou tentando desenhar no livro, né? Bom, quanto à origem, eu coloco a origem da ideologia do desenvolvimento, eu não sou, né, coloco a partir de vários autores, em particular o Wallenstein, Gustavo Esteva, entre outros, né, o próprio Fiore também, como parte da geopolítica estadunidense no pós-Segunda Guerra para se contrapor à União Soviética. E aí, eu não faço essa imagem no livro, mas vou trazer aqui, que eu acho bem interessante, é o seguinte, se a gente pensa um ser, né, uma pessoa, com um grau de letramento, nascida numa cidade, pode ser São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Paris, Londres, Jacarta, Joanesburgo, mas assim, uma cidade que nasce em 1900, né? Capitalismo no seu auge, né? Belle Époque, aquela ideia de ordem, de progresso, de civilização. Ela, com 14 anos, veio estourar a Primeira Guerra Mundial no coração da Europa, uma guerra que é uma carnificina, porque é uma guerra ainda no moldes de guerra de trincheira, porém com material bélico posterior à Segunda Revolução Industrial, né? E uma guerra cuja origem é a disputa, o conflito interimperialista. E no meio da guerra, através ali
do Partido Social Democrata Russo, sobretudo a ala bolchevique, a denúncia da guerra enquanto um desdobramento da disputa imperialista, a denúncia de que estão mandando, né, filhos e filhas de trabalhadores para a guerra para serem exterminados em prol de uma disputa que só vai beneficiar os capitalistas. Enfim, a Revolução Soviética acontece e propõe nada mais nada menos que outro horizonte de futuro, outro horizonte de político de humanidade, que não aquele. E, de fato, resolve, após ali a guerra civil que se desdobra, resolve, de fato, uma série de questões importantíssimas da população russa, né? E passa a Primeira Guerra Mundial, se consolida ali a União Soviética, pouco tempo depois, essa pessoa com 29 anos vê a crise de 29 no coração do capitalismo, no coração dos Estados Unidos, milhares, centenas de milhares de pessoas passando fome num país riquíssimo, né? Filas de gente ali pedindo comida, gente vendendo os filhos. E ao mesmo tempo a União Soviética, né, se consolidando enquanto potência, resolvendo concretamente a vida de grande maioria da sua população. Ainda no período, né, de avanço do processo revolucionário da União Soviética, creches, legalização do aborto, enfim, dando comida para populações que tinham pouco acesso, uma série de elementos ali. Então essa pessoa está vendo, né, por um lado, capitalismo ruindo, por outro lado, né, o bloco socialista ali se expandindo. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, no coração da Europa ali, uma guerra cujas principais forças, digamos, as do eixo, né, o nazifascismo, tem como inimigo, precisamente, os comunistas, né, e a forma, né, no caso dos nazistas, os judeus, que também, né, tinha ali uma influência importante, socialista e comunista. No caso do fascismo, de fato, diretamente antissocialista e anticomunista. E quem ganha a guerra militarmente é a União Soviética. Eu faço essa imagem assim, porque para a gente, né, ter um pouco, a gente se colocar naquele momento e perceber como, de fato, o horizonte socialista e comunista se expandiu e ganhou corações e mentes no mundo inteiro, naquele então, por condições objetivas, né? Tem um livro do Leslie Battle, que é um historiador inglês, enfim, liberal pra caramba, que ele conta a América Latina entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. É um livro que, de fato, vai estudando a América Latina entre 45 e 47, por ali, e ele conta como aumentou tremendamente o número de pessoas, isso assim, filiadas, né, sem contar a esfera de influência, sem contar pessoas que estavam ali, que se sentiam enquanto socialistas e comunistas, porém não estavam, né, militando enquanto tal. Ele fala do aumento enorme no Brasil, na Argentina, no Chile, não vou colocar os números aqui, mas, enfim, havia, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, uma força enorme do horizonte socialista e comunista no mundo, né, por um lado. Por outro lado, havia os Estados Unidos com uma força enorme, militar, industrial e financeira, né? Já havia tido os acordos de Bretton Woods, dólar como moeda mundial, o avanço tecnológico industrial que o próprio Estados Unidos teve durante a Segunda Guerra foi imenso, né? E, claro, o potencial bélico a partir do desenvolvimento das bombas atômicas, que apesar do fim da Segunda Guerra já ter acontecido, eles fazem questão de demonstrar com o lançamento das bombas atômicas, né? Era preciso, portanto, por parte da geopolítica estadunidense, oferecer um outro horizonte que não o socialismo e comunismo. Era preciso disputar os corações e mentes. E eu acho que é nesse contexto, né, que toda a ideologia do desenvolvimento nasce, né? Aí tem
o discurso do Harry Truman, que eu acho que é central ali, se a gente, o texto do Gustavo Esteva, que eu cito ali, se é para colocar uma data, tem essa data, né, o 20 de janeiro de 49, embora comece antes, mas nessa data é quando o Harry Truman, ali, tomando posse já, depois como reeleito, né, porque ele era vice do Roosevelt, é reeleito em 48, e toma posse em 49, ele fala lá dos 4 pontos, o ponto 4, vamos ajudar as nações, as áreas subdesenvolvidas, através de programas de desenvolvimento. E esse termo, depois eu fui pesquisando, percebi que esse termo, de fato, ele já existia numa literatura especializada em economia, numa revista britânica, tinha surgido assim, mas assim, pouquíssimo, não se utilizava esse termo subdesenvolvido, né? E é a partir desse momento que esse termo ganha, né, uma referência enquanto denominação de áreas imensas do mundo, né? O mundo passa a ser dividido entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E aí vai surgindo, né, vai se difundindo uma imensidão de teoria, né? Aí vai colocar em prática os think tanks estadunidenses, né, universidades, pessoas assim, geniais, de fato, né, que vinham já trabalhando nesses termos, começam a ser difundidos mundo afora. Colin Clark, Simon Kuznets, Haila Minta, Albert Hirschman, Rosenstein Rodin, Ragnar Nursky, Arthur Lewis, o Walt Whitman Rostov também, que, parênteses rapidinho, assim, eu adoro essas anedotas, né? O pai e a mãe do Walt Whitman eram socialistas, né? Do Rostov, aliás. E por isso põe esse nome, Walt Whitman Rostov, em homenagem ao poeta libertário Walt Whitman. O outro irmão do Rostov chama Eugene, porque em homenagem a um socialista estadunidense também bem interessante. Só que, né, como acontece muitas vezes, assim como o Carlos Lacerda chamava Frederico Carlos Lacerda por Frederico Engels e Carlos Marx, e, enfim, acontece que eles não seguiram ali um pouco a perspectiva dos seus pais. Pelo contrário, né, renegaram completamente. Pois bem, então, eu coloco, né, acho que é uma coisa algo consensual, nesse sentido de que essa ideologia, a geocultura do desenvolvimento, conforme o Wallenstein chama, nasce nesse período, como parte da geopolítica dos Estados Unidos. E aí, nisso, duas considerações, né? Acho que essa ideologia, ela atualiza para o contexto pós-Segunda Guerra, para o contexto da Guerra Fria, uma forma dual de compreender o mundo. Durante a hegemonia da Inglaterra, essa dualidade estava mais entre civilização e barbárie, né? A gente vê aí o Sarmiento, né, um dos próceres da Constituição do Estado argentino, né, Facundo, civilização e barbárie, a própria noção de ordem e progresso traz também uma questão, traz um pouco essa noção, reatualiza, portanto, essa dualidade que era própria da hegemonia inglesa, né, atualiza alguns aspectos da modernidade capitalista, e aqui eu trago o Bolívar Echeverría como referência, né, o humanismo, essa pretensão de universalizar determinados interesses e subordinar a realidade alheia, o individualismo, né, essa ideia que é ao mesmo tempo abstrata e concreta das liberdades individuais, atualiza o progressismo, que é essa noção de que a sociedade caminha do atrasado para o avançado, do defeituoso para o equilibrado, do pior para o melhor, atualiza o industrialismo e o economicismo, né, que são algumas características que o Bolívar Echeverría vai analisar sobre a modernidade capitalista como um todo. E um outro aspecto, um segundo aspecto que eu acho que é importante destacar, é que não se trata de que a ideologia do desenvolvimento foi implementada de fora para dentro dos Estados Unidos para o resto do mundo apenas, né, como se fosse né, de uma forma muito mecânica. Havia condições e havia também elementos do debate político-intelectual já existente nas realidades latino-americanas que fazia um terreno fértil para essa ideologia. E aí, nesse sentido, e depois da dissertação, depois da tese, aliás, eu fui percebendo, tem algumas características específicas do Brasil que fizeram com que essa ideologia se enraizasse tanto aqui e mais do que em outros países. Por exemplo,
mais do que na Argentina, mais do que no México. É interessante porque os discursos do Perón, por exemplo, ali em 55, ele era inclusive contra uma análise desenvolvimentista, porque vinha um pouco meio que vinham num sentido meio tecnificista, assim, tecnocrático a análise desenvolvimentista. Ele tem um texto criticando isso. Quem vai apresentar essa proposta é muito mais o Arturo Frondizi, por exemplo, que dura pouco e não é quase lembrado enquanto presidente. Mas no Brasil teve algumas confluências, né? Essa parte que eu vou falar agora, eu acho que ela é bem frágil no livro, mas, enfim, eu acho que traz possibilidades de estudo futuro, né? Eu acho que, por exemplo, aqui já havia uma tradição de um debate entre defensores da indústria, né, contra defensores da tradição da vocação agrícola brasileira, o debate que havia entre o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen ali nos anos 40. Havia também, como desdobramento lá do Estado Novo, um projeto, uma elite militar que tinha como projeto uma expansão do Brasil-nação, né, e do poder nacional, de fortalecer a economia nacional. Houve aqui no Brasil, eu acho que de forma ainda mais destacada, se comparado com outros países da América Latina, salvo o México, acho que seria comparável, mas a tradução, publicação, difusão e presença mesmo no debate, ou seja, veio aqui o Nursky da palestra, veio para cá o Arthur Lewis da palestra, os textos dele começaram a ser traduzidos nas revistas de economia, né? Houve uma difusão desses teóricos do desenvolvimento muito ampla. Teve a formação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, que não tem nada mais, nada menos como objetivo a criação de uma ideologia do desenvolvimento nacional, claro que com aspectos muito importantes para o entendimento da realidade nacional, não era só uma importação de teorias alheias, pelo contrário, né, criticava isso, mas teve esse enraizamento importante. E teve, acho que é importante também, a confluência tática no campo da esquerda socialista e comunista, de uma aliança tática em torno do desenvolvimento nacional autônomo, né, que era um pouco parte da estratégia democrático-nacional, naquele então reivindicada pelo PCB. Então, acho que esses elementos ajudam a explicar um pouco o enraizamento dessa ideologia, particularmente no Brasil, embora entenda que esses pontos são insuficientes. Acho que a gente teria que estudar um pouco melhor isso. Bueno, e se a gente expande para a América Latina como um todo, era também terreno fértil, por quê? Porque já havia, pelo menos desde os anos 30, mas se a gente for ver, inclusive antes, já havia o surgimento de uma burguesia industrial em vários países da América Latina, México, Argentina, Peru, Chile, Uruguai, em alguma medida Colômbia, né, os países que a Vânia Bambir, no Capitalismo Independente Latino-Americano, chama de países do tipo A, havia já o surgimento de uma burguesia industrial e que, a partir dos anos 30, com os reflexos da crise, consegue galgar postos no bloco de poder em situação de compromisso com a burguesia agrária, ou com a oligarquia latifundiária. E essa burguesia industrial, ela tinha necessidade de criar um projeto nacional apresentando seus interesses particulares como se fossem interesses de todos. E, nesse sentido, a ideologia do desenvolvimento, o desenvolvimentismo, caiu como uma luva, né? Bom, temos que nos desenvolver. Como? Industrializando. Bom, somos, né, quem vai industrializar? Nós, a burguesia industrial. Então, nosso interesse particular é apresentado como interesse de toda a nação. Bom, tem a CEPAL aí, que cumpre um papel importantíssimo de dar uma base teórica para todo esse discurso, uma base teórica que, de fato, rompe com alguns aspectos da teoria econômica estabelecida até então, né, sobretudo a questão das vantagens comparativas. Nada novo sob o sol desde o ponto de vista do marxismo, porém, desde o ponto de vista do pensamento estabelecido, de um pensamento criado a partir, né, de uma instituição vinculada à ONU,
foi importante aí as análises da CEPAL, né, a perspectiva histórico-estrutural, etc. Agora bem, naquele contexto, anos 50, diagnóstico, nós temos uma perda nos termos de intercâmbio, devido ao fato que a gente produz produtos primários, isso faz com que a gente, né, tenha historicamente uma desvantagem nas trocas internacionais frente aos países industriais, temos que nos industrializar. E aí, mesmo dentro da CEPAL, ou dentro desse campo geral do desenvolvimentismo, tem várias perspectivas, tem quem é mais favorável ao capital internacional, isso se expressa no ISEB, por exemplo, com a perspectiva do Hélio Jaguaribe, tem quem é mais crítico à entrada do capital internacional. No entanto, para além das vontades, o que acontece é a integração monopólica dos sistemas produtivos, ou seja, o avanço imenso do capital internacional sobre o território latino-americano, e aí pensando aqui no território brasileiro, sobretudo, né, a partir da indústria automotriz, capitais, sobretudo estadunidenses, mas não só, também alemães. Por um lado, né, então há uma integração das burguesias nacionais, se bem até os anos 40 havia determinadas contradições secundárias entre a burguesia nacional e a burguesia internacional, no sentido, por exemplo, do domínio e do controle sobre o petróleo, né, para dar um exemplo. A partir dos anos 50, já há uma integração cada vez maior dos capitais nacionais com os internacionais, uma integração monopólica dos sistemas produtivos. Então, aquelas contradições, elas começam a ser cada vez mais secundarizadas e serem hegemonizadas pelo grande capital nacional vinculado ao grande capital internacional. Isso por um lado, né, nos anos 50 isso avança tremendamente, aqui no Brasil com Juscelino Kubitschek isso aí dá um passo imenso, com a instrução 113, né, que o Café Filho faz, que facilita a entrada de capital internacional, porque não precisa de câmbio para entrar o capital. Isso por um lado. Por outro lado, a Revolução Cubana, em 59, né, que também altera o contexto político da região, colocando a atualidade da Revolução Socialista para a América Latina. Isso fez com que qualquer desenvolvimentismo com um cunho mais nacionalista perdesse espaço porque para as classes dominantes era um perigo, ainda não representava seu projeto, e para as classes trabalhadoras, as representações de classe trabalhadora, também era limitado já esse projeto, porque não respondia à necessidade histórica de avançar para um outro projeto que não de aumentar o desenvolvimento capitalista. Foi surgindo a percepção que as contradições e os conflitos que havia na nossa realidade eram derivados do desenvolvimento capitalista e não falta dele, né? Colocando aí a atualidade da Revolução Socialista. Bom, vem o golpe, vem o estado de contra-insurgência, que mantém o desenvolvimentismo enquanto política de Estado, mantém a ideologia do desenvolvimento, enraiza isso ainda mais, porém, cada vez utilizando de forma cada vez mais incoerente o nacionalismo. Aí, não sei nem se incoerente é a palavra, mas utilizando-se de um nacionalismo, pelo menos, digamos, chauvinista, né? Porém, se enraiza aí um desenvolvimentismo militar, se utiliza das contradições e conflitos entre intra-imperialistas, né, com a Alemanha, Estados Unidos, de modo que a ditadura no Brasil, e isso também é um aspecto de especificidade do Brasil em relação à Argentina, em relação ao Chile, em relação a outros países, a ditadura foi também desenvolvimentista aqui, né, e enraizou ainda mais essa ideologia. E no plano, digamos, do pensamento, no plano da história do pensamento, um pouco que o Sandro comentava no início, foi sendo estimulada internamente uma perspectiva que mantinha e reatualizava a mesma pergunta básica da ideologia do desenvolvimento: como se desenvolver? Mantendo, claro, na verdade, escondendo, porém mantendo, a percepção de que esse desenvolvimento é o desenvolvimento capitalista, né?
é aprofundar o desenvolvimento capitalista. E vão se desdobrando, a partir disso, dentro da controvérsia da dependência, as análises que seguem essa pergunta, basicamente. No caso aí, acho que aí teve um papel importante o Fernando Henrique Cardoso no Brasil, através do SEBRAP, de orientar, de organizar e de delimitar o que se debatia em torno disso, né? Não vou entrar muito nisso agora, mas acho que é um ponto importante. Depois a escola da Unicamp também, né, surgida do bojo da ditadura, com críticas ao padrão de acumulação da ditadura, mas sem nenhuma crítica de fundo no sentido de manter o desenvolvimento capitalista, a necessidade de avançar o desenvolvimento capitalista como um pressuposto, né? Bueno, inclusive um personagem importante para a formação da Unicamp, que é o Severino Vaz, foi o mesmo que havia sido interventor na UNB em 64, né? Então existe ali uma promoção de uma intelectualidade que obviamente tem aspectos de crítica, né? Porém uma crítica limitada, uma crítica que já não é de fundo, de raiz, é uma crítica de forma. Pois bem, até aí o segundo ponto, né, de o que eu trago na tese. No capítulo 4, vou voltar a isso eu fui dando uma síntese dos capítulo 2 e 3, 1, 2 e 3, na verdade, e o 4 eu tento mostrar um pouco formas de superação, como a ideologia do desenvolvimento é tão hegemônica e como ela pode ser superada a partir da reivindicação da tradição marxista. Mas eu vou voltar a isso daqui a pouco. Terceiro ponto, ou seja, aquilo que eu fui percebendo depois da escrita. Eu acho que fui sistematizando formas como essa ideologia funciona no debate político-intelectual, eu não consegui sistematizar naquele momento da escrita. E acho que tem pelo menos 5 aspectos que facilitam a gente olhar essa ideologia estando presente no nosso cotidiano e como ela nos forma e nos conforma, né? Primeiro, a naturalização do debate sobre desenvolvimento. Aí eu brinco assim, por exemplo, se a gente está num ponto de ônibus, está demorando o ônibus, e a gente olha para o lado e fala, pô, demora, hein? País subdesenvolvido da porra. Isso, a pessoa vai entender e vai tender a concordar, assim. Se a pessoa, você fala, pô, falta desenvolvimento aqui, para o ônibus chegar na hora, ter um ar-condicionado, ter uma condição boa. Existe uma naturalização e uma positivação a priori do desenvolvimento no senso comum, né, que já é a vitória da ideologia sendo, né, já é a ideologia na prática, né? Quem seria contra o desenvolvimento? Claro que em alguns espaços, e eu acho que cada vez mais isso, na verdade, eu acho que é um elemento importante de nós, como fruto do nosso tempo, tem cada vez mais crescido a crítica ao desenvolvimento, inclusive tendo em vista aí o protagonismo, a importância cada vez maior das lutas, né, dos povos originários na América Latina e no Brasil também. Então, acho que essa naturalização está sendo posta em questão, porém ainda é muito presente, sobretudo nas cidades. Isso é um aspecto. Um segundo aspecto é também no nosso cotidiano. A gente lê jornal, vê as análises que predominam, né? Todos os organismos internacionais utilizam essa denominação, países em desenvolvimento, né? Portanto, países desenvolvidos, países em desenvolvimento. E, claro, é uma denominação que é uma forma muito fácil, muito perceptível, muito simples de perceber, e que também, mais uma vez, naturaliza e positiva o desenvolvimento em si mesmo, né? Mas aí tem outras formas um pouco mais sutis de como essa ideologia funciona. Uma delas me parece que está muito presente na nossa historiografia. Historiografia que a gente herda, assim, pelo menos eu herdei, às vezes eu falo em sala, todo mundo, não, de fato, já ouvi, ou pelo menos eu imaginava a história. A gente lê a história da América Latina, a gente aqui na UNILA tem Fundamentos da América Latina 1, 2 e 3, é um ciclo comum de estudos para todos os estudantes de todos os cursos, isso é muito interessante.
E acaba que existe uma historiografia que predomina ali, conversando com docentes e tal, que é a seguinte: a América Latina se tornou independente, teve a conformação dos estados nacionais, conflitos, aristocracia, oligarquia, blá, se consolida os estados nacionais no final do século XIX, aí a partir disso tem um desenvolvimento para fora, né, a partir da exportação de produtos primários, no século XIX, vem a Primeira Guerra Mundial, vem a crise de 29, tem então um período de desenvolvimento para dentro, de 30 a 80. A partir daí, final dos 80, tem a queda da União Soviética, neoliberalismo, o consenso de Washington, tem ali, né, então um período de neoliberalismo, de abertura, de globalização, e aí nos anos 2000, uma volta um pouco do desenvolvimento regional, integração, né, tem essa historiografia muito comum. Veja, a gente conta a história da América Latina do século XX a partir da noção de desenvolvimento. Houve desenvolvimento, sobretudo ali entre 30 e 80. Ao mesmo tempo, no sentido comum, no cotidiano, a gente mantém o desenvolvimento enquanto um horizonte a ser alcançado, portanto, algo positivo. De modo que a gente vai interiorizando uma historiografia na qual 30 a 80 foi positivo. Por quê? Porque houve desenvolvimento. E isso tende a ocultar a tremenda, sangrenta luta de classes que houve nesse período, né? Um período que, no caso brasileiro, foi quase todo ele sob ditadura. A ditadura do Estado Novo, depois a ditadura do Estado de Contra-Insurgência de 64 a 80, 85, 89, enfim. Então, cumpre esse papel de na medida em que apaga a luta de classes, né? Apaga a disputa que houve nesse período entre projetos de sociedade, de fato. E essa historiografia é muito forte nos cursos de economia, né, na nossa formação. Eu acho que ela acaba interiorizando muito facilmente. E ou também outra forma que é a mesma coisa, que é utilizar modelos de desenvolvimento como se fossem passíveis de reprodução. Ah, porque a Alemanha no século XIX teve ali um desenvolvimento, porque o Japão, porque a Coreia do Sul, quantidade de estudos que tem sobre a Coreia do Sul enquanto modelo. Na Argentina, eu fiz um intercâmbio lá na graduação, em Córdoba, tem muito estudo sobre desenvolvimento comparando com a Austrália. E isso cumpre um papel ideológico na medida em que apresenta determinados processos históricos particulares como se fossem universalizáveis. É claro que a gente pode aprender dos processos históricos, mas a gente tem que aprender desses processos históricos sabendo da particularidade específica, da especificidade daquele processo histórico. A Coreia do Sul, ela só é a Coreia do Sul por uma série de especificidades que tem a ver com a Guerra Fria, tem a ver com uma série de elementos ali, né, tem a ver com a China, tá ali do ladinho, né, um cangote da Coreia do Norte também, a ameaça socialista e comunista ser muito importante ali, do ponto de vista dos capitalistas, para colocar ali um modelo, um exemplo, né, de contraste. Então não tem como a gente reproduzir esses processos históricos, ou seja, uma forma dessa ideologia se reproduzir é amalgamar, juntar projeto e processo de desenvolvimento. A gente tem um projeto de desenvolvimento, a gente usa um processo de desenvolvimento como se fosse reproduzível, e não é, né? Então, essas formas, e uma última forma que eu acho que ela é bem presente, mas eu gostaria, eu pretendo ainda avançar nisso, é algo que eu somente sugiro e não consigo ainda explicar tão bem, mas que me parece que é a seguinte: a separação implícita, às vezes explícita, da economia e da política nos discursos sobre desenvolvimento. Ah, não, porque eu tenho um projeto de desenvolvimento, sei lá, não sei se alguém aqui é cirista, enfim, mas né, o Ciro tem ali o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ok, no papel, maravilha, tem milhões de projetos de desenvolvimento, mas quem vai fazer isso? Né? Que classe social, que frações de classe? Quem que vai levar a cabo isso? Ou seja, separa um projeto político de uma determinação de classe, né, e portanto econômico, entre várias aspas, ou seja, de uma base material de quem que vai de fato levar a cabo determinado projeto de desenvolvimento. Então, assim, existem muitos projetos políticos para o desenvolvimento, mas poucos
tem, de fato, um acideiro, uma base concreta em classes sociais que vão estar dispostas a levar esse projeto adiante. Portanto, há uma implícita separação da economia e da política. E aí eu trago à tona, assim, eu acho que a obra do Jaime Osório é bem interessante nesse sentido. Ele tem um texto sobre a separação da economia e da política. A Ellen Maxine Wood também, o José Ricol, o Nestor Cohen, que eu vou trabalhando ali no 4º capítulo, esses autores que acho que fazem a crítica a essa separação da economia e da política, mas que eu acho que é um elemento muito presente na ideologia do desenvolvimento. E que, no fundo, remete lá à discussão que o Marx fazia contra o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. O último dos economistas políticos, ele escreve em 1848, que era filho de John Stuart, enfim, esqueci, John Stuart Mill. O John Stuart Mill falava que a produção da riqueza é algo que é definido pelas leis científicas da natureza, assim como a física. Porém, a distribuição é algo que é debatível, que a gente pode pensar na política, etc. Ele separava produção e distribuição, que é a mesma coisa de separar a economia da política. E o Marx fazia crítica, né, ao Mill, no sentido de, olha, não dá para separar, a forma como a gente produz a riqueza, ela já está inserida de uma forma da sua distribuição. A relação de trabalho assalariado, ela já traz em si uma distribuição desigual da riqueza, né? Então, esse é um elemento que digamos, dá sempre caldo para a ideologia do desenvolvimento, essa separação da economia e da política. Para finalizar, né, o 4º ponto, alguns aspectos que eu acredito que são ainda atuais e outros que eu já tenho consciência da sua limitação, para além daqueles aspectos da limitação que eu não tenho consciência ainda, tá? Lá no final, lá em 2015, nas conclusões, quando escrevi a tese, eu falo de uma série de esgotamentos. Eu acho que a gente estava vivendo aquele momento, eu acho que foi uma percepção da conjuntura que se mostrou, de fato, atinada, digamos assim. De fato, havia uma série de esgotamentos que parecia estarmos vivendo, né? O esgotamento da hegemonia estadunidense, o esgotamento do novo desenvolvimentismo, e eu acho que aquilo demonstrava também o esgotamento, pelo menos momentâneo, talvez, da própria ideologia do desenvolvimento, ou seja, de lá para cá, os projetos políticos que se apresentaram no discurso, né, no debate público, não utilizaram tanto essa noção de desenvolvimento como forma de apresentar interesses particulares como sendo universais. Foram outras coisas, foram, sei lá, o combate à corrupção, foi o debate conservador, né, porque, enfim, frente à crise, as pessoas se tornam, buscam conservar o pouco que tem, então um debate conservador ganhou terreno, enfim, para além dessa perspectiva do desenvolvimento, a ideia era, bom, desculpa aí, mas o debate foi girando em torno da mamadeira de piroca, enfim, foi indo para né, uma outra questão. E não, os debates, houve os discursos do Bolsonaro, ele não utiliza tanto essa perspectiva do desenvolvimento como forma de apresentar seus interesses particulares como sendo universais, né? Na verdade, ele nem tenta apresentar seus interesses como sendo universais, né? Aliás, tenta a partir daquela síntese, Brasil acima de tudo, tal, mas é a única forma, ele tenta apresentar seus interesses diretamente, de forma mais crua, assim, eu acho, menos matizada, né? Veio o golpe, né? Veio o golpe em 2016, veio eu considerar a eleição do Bolsonaro como, tipo, golpe dentro do golpe, né? Como se fosse 68, de 64, a eleição do Bolsonaro como se fosse um golpe dentro do golpe, para avançar mais rapidamente no projeto que a burguesia precisava para retomar as taxas de lucro, etc. Então, acho que teve esse aspecto, digamos, relativamente acertado. Acho que tem um outro aspecto também que me parece pertinente, que a crítica à ideologia do desenvolvimento traz, e aí eu trabalho isso no prefácio do livro, que é
o cuidado com a forma como a gente descreve nosso presente, né? Grande parte do debate político dos últimos anos se baseia, pelo menos do ponto de vista progressista ou de esquerda, a partir de que a gente está numa noção de que a gente está vivendo um retrocesso histórico. E de fato, né, estamos perdendo uma série de direitos, estamos perdendo uma série de elementos que a gente achava que era consolidado. Então, existe retrocesso, mas às vezes essa palavra-chave para a compreensão da conjuntura traz consigo uma noção de que antes a gente vivia um avanço. E isso acaba perdendo de vista que a atualidade, o atual contexto, é resultado do processo anterior. É resultado das limitações de um projeto de conciliação de classes, ou seja, é um desdobramento disso. O Marini, lá no livro O Reformismo e a Contra-Revolução, estudo sobre o Chile, falava, o reformismo é a antessala da contra-revolução, né? Então, às vezes, essa noção de retrocesso e avanço perde de vista as continuidades também e os desdobramentos desse processo. Eu acho que a crítica à ideologia do desenvolvimento pode lançar luz a isso, né? Por exemplo, lá em 64, o Furtado acreditou que o desdobramento do golpe e as políticas que seriam implementadas a partir de então levaria a uma pastorização do Brasil, né, que o Brasil viraria um grande pasto e deixaria de se industrializar. Ele acreditava então que o fato de que as forças mais reacionárias haviam chegado ao poder fariam com que o Brasil voltasse atrás, digamos assim, do processo de industrialização. Não foi o que aconteceu. Assim como hoje o fato dos setores mais reacionários terem chegado ao poder, né, não vai fazer com que o Brasil volte atrás. Na verdade, o agro ele é super tecnificado, é uma indústria, uma enorme indústria. Passei aqui pelo interior do Paraná, o pessoal que está em Goiânia, é uma indústria, né, não é uma volta atrás. Só que são setores, né, reacionários, enfim. Mas não é uma volta atrás. Ou seja, esses retrocessos, eles existem, mas eles são frutos do desenvolvimento do capitalismo dependente, não uma interrupção desse desenvolvimento, né, em síntese. Outro ponto, eu acho que tem a ver com o debate sobre estratégia, né. Existe, desde já dos anos 90, ganhou mais peso nos anos 2000, sobretudo a partir ali da experiência boliviana, mas também equatoriana, da Constituição Plurinacional, né, a perspectiva do bom viver. Existem outras formas de crítica a esse horizonte do desenvolvimento, que não passam pela tradição marxista. E eu acho que têm que ser conhecidas, têm que ser analisadas, têm que ser reivindicadas, sobretudo aquelas que têm, de fato, enraizamento em lutas populares. Mas me parece que a gente tem que sempre pensar em termos de uma estratégia e, nesse sentido, pensar e reivindicar a tradição marxista para essa crítica. É um pouco a disputa que eu venho fazendo assim nesse bojo, no sentido de que é dentro dessa tradição, mesmo que dentro dessa tradição haja também linhas, análises, né, uma perspectiva que põe água no moinho da ideologia do desenvolvimento, ou seja, há marxistas desenvolvimentistas, mesmo assim, eu acho que é a partir dessa tradição que é possível a gente pensar a crítica mais sólida à ideologia do desenvolvimento, no sentido de pensar uma estratégia, um horizonte a ser alcançado que supere o atual estado de coisas, né? Não apenas maqueie esse estado de coisas, mas que o supere, né? Supere o modo de produção da riqueza que o capitalismo promove. E aí eu acho que é importante, né, reivindicar a tradição do marxismo na América Latina, ganha um papel importante destacado aí, que também o Sandro estava comentando, a teoria marxista da dependência, que eu acho que é um ponto alto assim, da produção sobre as determinações específicas do capitalismo na nossa América, mas também percebendo a teoria marxista da dependência como um fruto do seu tempo também. Eu acho que a gente precisa atualizar, reivindicar algumas categorias, mas também sem engessá-la.
eu sinto às vezes, né, que tem análises internas da teoria marxista da dependência que engessam ela num bojo de categorias e não colocam ela, né, dentro também de um processo histórico. Um elemento que eu acho que, então, que é, que é uma limitação do trabalho, e com isso vou finalizando, é fazer um inventário crítico, fazer, digamos, uma história a contrapelo, né, da teoria marxista da dependência, buscando também aqueles elementos que que essa tradição teve e que se manteve em alguma medida dialogando com a ideologia do desenvolvimento. A Vânia Bambirra ajuda muito nesse sentido, né? Eu tenho lido bastante a Vânia Bambirra e ela dá algumas pistas. E pensar, né, a teoria marxista da dependência como um entreciclo também. Ela é formada na crise da estratégia democrática nacional e prévia à formação da estratégia democrática popular. Então, ver o que da teoria marxista da dependência informou a estratégia democrática popular. Por exemplo, há muitas reivindicações, por exemplo, a partir da teoria marxista da dependência, que colocam o Brasil como um país subdesenvolvido, dependente, primário exportador, e nisso acabam perdendo de vista aquilo que a gente estava falando do agronegócio. O Brasil é um primário exportador, mas não é o mesmo primário exportador do começo do século XX, final do século XIX. É outra coisa, né? E não dá para a gente trazer à tona aquela perspectiva de que bastasse mudar a natureza do que a gente produz para melhorar, né? O que importa é mudar a relação de produção, não a natureza do que se produz, necessariamente. E segundo aspecto, que eu acho que é uma limitação muito importante. Eu não estou conseguindo ler o chat, daqui a pouco eu leio, tá? Eu vi que teve ali. Um segundo aspecto, inclusive, me parece bem acertado, não sei, teve um vídeo que o Jones Manuel fez, a partir do livro, que ele tocou num ponto muito importante, que é uma limitação séria do livro, que faltou analisar as bases materiais que sustentam a ideologia do desenvolvimento dentro das organizações da classe trabalhadora, né? Eu vou acompanhando muito as centrais sindicais, né? Os textos que elas fazem, as reivindicações, e dentro das centrais sindicais é muito presente essa ideologia do desenvolvimento, no sentido de, ó, temos que ter uma política de desenvolvimento para criar emprego, e claro, é uma reivindicação extremamente justa e necessária, ainda mais agora, num nível de desemprego tremendo que estamos, assim. Mas não passa disso, não passa da reivindicação imediata, né? Não politiza essa reivindicação. E pensar por que isso, né? Por que a ideologia do desenvolvimento, historicamente, se enraizou também nas organizações representativas da classe trabalhadora. Finalmente, uma coisa que eu tentei colocar aqui durante a fala, mas que no livro não está tão explícito, é que essa crítica à ideologia do desenvolvimento que eu busquei fazer, ela vale só para o Brasil, eu acho. Não dá para a gente levar para outras realidades da América Latina sem fazer um estudo específico do debate político e intelectual dessas regiões, né? Acho que teria que buscar as especificidades de cada local. E eu acho que o Brasil foi o país da América Latina onde mais se enraizou a ideologia do desenvolvimento. Porque é muito diferente, com isso termino, falar, por exemplo, de desenvolvimento aqui do que em Cuba. Eu tenho lido, você lá, enfim, onde já, e sobretudo nos países onde a questão do poder se resolveu de outra forma, né? Em Cuba existem trabalhos extremamente importantes, críticos, que estão alinhados a uma perspectiva de poder popular, da manutenção dos avanços da Revolução Cubana, e que perpassam diretamente. Se você tira daquele contexto, você fala, nossa, é um texto de um economista brasileiro novo desenvolvimentista, assim, sabe? Mas que lá faz muito sentido. Então, acho que é isso. Deixar mais claro essa diferença, que a crítica vale especificamente para o Brasil. Era isso, agradeço muito a escuta, espero não ter sido muito enfadonho.
E era um pouco o que eu queria trazer nessa fala inicial para depois a gente debater. Muito obrigada, né, pela sua fala. Eu até fiz uma apresentação muito rápida, depois fiquei porque a gente queria, eu também, né? A gente queria muito ouvir. Nós lemos a sua tese, né? Eu não falei isso na, mas nós lemos a sua tese juntos e Deu uma cortadinha para mim, Cíntia. tá aparecendo vermelho aqui. Vocês estão me vendo? Caiu a Perfeitamente. internet? Aliás, vendo não, só ouvindo você. Tá. Deve voltar. Eu vou só falar isso rapidamente, que nós lemos a tese, que nós lemos também uma professor Fiore, tudo que traz também tentando alcançar uma parte dessa leitura que você já fez, né? E você faz, então para a gente foi muito rico. Nada enfadonho. Fiz algumas questões aqui, espero que na próxima semana a gente possa conversar sobre elas, né? Então, vou passar a palavra para o professor Sandro. E aí, eu não sei, o pessoal não sei se já tinha entrado, né? O Fernando sai, né? Ele tem um compromisso às 10h50, mas a gente tem esse tempinho ainda para aproveitar. Muito bem. Obrigado, Cíntia, por ter também passado a palavra e parabenizar aqui o professor Fernando pela sua exposição, né? Trata-se de uma tese e, como toda tese, é fruto de uma extensa e profunda investigação. Então, esse é o primeiro aspecto que gostaria de ressaltar, né? E não é tarefa simples, todos nós aqui sabemos, não é tarefa simples nós resumirmos em alguns tópicos numa fala aquilo que é fruto de uma extensa e profunda investigação. Sobretudo quando se trata, ainda mais, esse problema ele é potencializado quando nós estamos diante de uma temática ou de um objeto de investigação marcado pela complexidade, pela sua condição polissêmica, que é o objeto desenvolvimento. Então, parabenizá-lo, professor Fernando, pela sua exposição, considerando esses aspectos extremamente complexos que perpassam a própria produção de uma tese, de elaboração de um argumento. E parabenizá-lo também pela percepção, diria pela coerência e pela honestidade intelectual. Quando o pesquisador, quando nós reconhecemos que, por maiores que são os nossos esforços dissertativos, ou de pesquisa numa tese, enfim, no nosso campo de trabalho de pesquisa, nós percebemos que o objeto sempre nos escapa em alguns aspectos, por mais que nós tenhamos procurado assumi-lo em sua profundidade, em sua extensão, mas sempre alguns aspectos nos fogem. E isso é que faz com que nós, pesquisadores, nos dediquemos continuamente à pesquisa, à investigação, a compreender sempre mais novas dimensões, novos aspectos, que o objeto nos desafia enquanto tal. Então, parabenizá-lo nessas duas dimensões da sua exposição. Bom, gostaria de fazer-lhe pelo menos uma pergunta, se possível, um questionamento aqui, no sentido de, por mais que eu considere válido o argumento, válido, necessário que se observe que quando nós estamos pesquisando e procurando compreender o fenômeno do desenvolvimento, é preciso fazê-lo
sobretudo a partir das particularidades, a partir das singularidades em que essa ideologia se manifesta em cada um dos países ou povos que compõem, pensemos aqui, a América Latina. Tá? Então, existem particularidades que precisam ser consideradas, tá? Evitando, assim, os equívocos de uma generalização, que pode começar, inclusive, pela própria denominação América Latina, né? Essa categoria que define esse conjunto de povos e países, né? Que me parece que procura dar uma unidade a algo extremamente diverso. Mas, ao mesmo tempo, retomando aqui o argumento, então, a ideologia do desenvolvimento, me parece que ela exige que se tome, que a gente a tome como uma categoria universal. Né? E no interior dessa universalidade, então, reconhecer a sua aplicabilidade nas suas singularidades, nas suas particularidades. Então, a questão que gostaria de apresentar-lhe vai na seguinte direção. Ora, a ideologia do desenvolvimento, pensando ela aqui como categoria universal, né? Ela pode ser considerada como uma estratégia eficiente e eficaz do capital de desmobilização dos trabalhadores? Ou seja, a ideologia do desenvolvimento, ela é eficiente e eficaz no conflito entre capital e trabalho? Podemos pensá-la sob essas demandas? Um pouco essa questão que gostaria de apresentar ao professor. E acho que depois também, se houver tempo, fica a palavra aberta para que os demais membros do grupo possam se manifestar. Passo a palavra, professor Fernando, então. Muitíssimo obrigado, Sandro, pelas considerações, pelas palavras e, claro, pela pergunta, assim, para a gente pensar junto, né? Bom, eu acredito que, primeiro eu vou tentar pensar para a particularidade brasileira, depois vou tentar pensar dentro dessa perspectiva da ideologia como uma categoria universal, da ideologia do desenvolvimento como uma categoria universal. Eu acho que, dada a história política e intelectual brasileira, né, eu gosto de usar uma expressão que o Fidel usa, né, da batalha das ideias, né, que vem do Martí. Acho que a ideologia do desenvolvimento no Brasil foi e segue sendo uma estratégia muito eficaz, muito eficiente do capital, no sentido de desmobilizar os trabalhadores para retirar do horizonte da classe trabalhadora uma perspectiva de ruptura, uma perspectiva para além do possibilismo, para além do imediatamente possível, né? Eu acho que a gente foi, ao longo do tempo, né, nos anos 80, ainda as organizações que estavam surgindo ali, colocavam um outro horizonte histórico para ser alcançado, né, o socialismo como horizonte para ser, de fato, construído, né, ou seja, apontavam a um horizonte que não estava no imediato, né, pautavam aquilo que era necessário, não apenas aquilo que era possível. E ao longo dos anos 80, 90, claro, tem todo um contexto aí que é importante, não tem como a gente ignorar, que é a queda da União Soviética, que é a queda do Bloco Socialista, né, e um avanço tremendo do There is no alternative, né, da Thatcher, do fim da história, né, do Fukuyama, etc. Então, foi se colocando cada vez mais um discurso no sentido de que, frente à crise dos anos 80, é preciso agora voltar a se desenvolver. Frente à ditadura, é preciso agora construir a democracia. Só que, e faz sentido, e de fato, fez muito sentido isso, historicamente. O que faltou foi qualificar,
né, o que era esse desenvolvimento, o que era essa democracia, né. O Agustín Cueva, um autor que eu gosto muito, ele fala, olha, é impossível pensar a democracia sem adjetivos. Quando se usa democracia sem adjetivos, ó, pé atrás, que é uma forma de apresentar apenas a democracia burguesa, normalmente, né. A mesma coisa do desenvolvimento, quando se busca apresentar o desenvolvimento sem adjetivos, é muitas vezes uma forma de apresentar como a única alternativa possível o desenvolvimento capitalista. E aí, de fato, a gente, né, nos anos 90, 2000, as organizações representativas da classe trabalhadora, ou grande parte delas, não todas, elas pautaram a necessidade do desenvolvimento sem adjetivar, ou adjetivando num sentido que dava praticamente no mesmo, sustentável, social, inclusivo, mas sem pautar o caráter desse desenvolvimento enquanto aprofundamento do desenvolvimento capitalista, com todas as contradições que isso gera. Então é muito eficaz nesse sentido de desmobilização, né, porque mobiliza, mas mobiliza dentro de uma perspectiva que não rompe com, que aprofunda, na verdade, as próprias condições de opressão e de exploração. Né? Por quê? Porque mobiliza no sentido de aprofundar o desenvolvimento capitalista. Acho que... E é contraditório, tem muitos estudos bem interessantes no sentido de como as políticas focalizadas, por exemplo, do Bolsa Família, que ao mesmo tempo tiraram da miséria milhões de pessoas, aprofundou o capital financeiro e fez com que pessoas cuja vida material, cuja reprodução social da vida não dependia, não passava pelo circuito financeiro, passaram a passar. Ou seja, a pessoa até então conseguia sobreviver, mas assim, muito mal, né? Sobrevivendo. Mas assim, o que acontecia com o mercado financeiro internacional pouco lhe afetava, ou lhe afetava muito indiretamente. A partir dessas políticas focalizadas que financiarizou, né, a vida material, a pessoa precisa de um cartão, a vida dela está definida a partir do circuito financeiro internacional, a possibilidade dela ter ou não dinheiro naquela conta passa pelo circuito financeiro internacional. Então, a reprodução social da vida... Isso é o avanço do capitalismo, é o avanço da mercantilização, que é o elemento universal do capitalismo. Né? O capitalismo não é exatamente igual aqui, como na Indonésia, como, não sei, né, Mianmar, mas existe um elemento universal que é a mercantilização. Então, acho que a ideologia do desenvolvimento, no sentido de que, nesse sentido de pautar o possível e não o necessário, e esse possível ser apenas o aprofundamento das relações capitalistas e da mercantilização enquanto, né, elemento do capitalismo por excelência, como caracterização, como mais do que caracterização, um elemento como a determinação do capitalismo por excelência, né, universal. Nesse sentido, com certeza, acho que é uma estratégia, continua sendo, e de fato, veja, tem uma coisa que eu não estudei ainda, não fiz uma análise, mas assim, de percepção. A ideologia do desenvolvimento, ela tem força, mais força ainda, nos momentos em que há uma alternativa histórica sendo pautada. Né? Ela nasce no período, como eu tentei demonstrar, precisamente no período em que o socialismo e o comunismo estão sendo pautados de forma muito forte no mundo. Ela ganha uma roupagem institucionalizada e adjetivada pela ONU nos anos 70, enquanto desenvolvimento sustentável, no período em que se chega ao auge das lutas populares. Eu acho que 68 é também o auge das lutas por poder popular no mundo inteiro, só que enquanto auge é também o início do declínio, é a partir da então que dá a contraofensiva do capital mundial, né? A partir das ditaduras, a partir dos golpes. Eu digo 68 só para marcar, mas varia um pouco cada ano, mas acho que ali a contraofensiva burguesa se dá a partir de então de uma forma muito forte. E nos anos 2000,
é muito interessante, porque o novo desenvolvimentismo desponta de forma explícita no mesmíssimo momento que o governo Chaves anuncia a proposta do socialismo no século XXI. O governo Chaves, ele toma posse, né, em 99, com um discurso fortemente anti-neoliberal e com uma perspectiva que ele chamava de capitalismo desde adentro. Ele usava, inclusive, essa expressão do Oswaldo Sunkel, que é um teórico da CEPAL, né? A gente tem que criar aqui um capitalismo desde dentro com o petróleo, sembrar o petróleo, né? Ele usava assim, essa noção de sembrar o petróleo, fazer com que a partir dos recursos do petróleo a gente crie aqui uma potencialidade de produção, etc. E claro, foi avançando politicamente, foi politizando a população, foi convocando a população para os principais debates nacionais, coisa que outros governos infelizmente não fizeram, e pautou o socialismo do século XXI em 2005 no discurso que acabou com a ALCA, né, lá em Mar del Plata. E precisamente nesse período é que desponta o novo desenvolvimentismo, né, como uma terceira via. Então acho que é uma forma, de fato, de conter a mobilização dos trabalhadores dentro dessa perspectiva do possível no imediato e não do necessário. Né, não do que a gente quer, mas sim do que é possível no imediato, né, num possibilismo, num pragmatismo, etc. Então, nesse sentido, acho que é muito eficaz. Agora, eu não sei, eu vi aqui a pergunta, né, no chat depois, sobre se no pensamento latino-americano como um todo daria para generalizar que essa ideologia também foi eficaz nesse sentido. E aí eu realmente fico com dúvidas, assim, se daria. Eu acho que seria importante analisar o processo político mesmo da conformação das organizações representativas da classe trabalhadora de cada país, enfim, eu conhecendo um pouco, né, da formação dessas organizações, no caso brasileiro eu acho que sim, mas nas outras eu não sei. Realmente não sei, porque tem algumas especificidades muito importantes ali, por exemplo, no caso boliviano, movimento indígena, com suas especificidades também, que não é um bloco monolítico, pelo contrário. Então, fico na dúvida. Talvez o caso mais semelhante que tenha isso acontecido seja o do México, mas também com várias especificidades. Enfim. Perfeitamente, professor. Agradecido pelo seu exercício de pensamento em voz alta. Isso é sempre um desafio tremendo, né? Mas muito bem situado, revelando a extensão e a profundidade que esse debate assume, e a urgência dele, sobretudo. Mas eu quero também compartilhar a palavra aqui com o professor Jairo, com o professor Leonardo, com o professor Palomino, que estão nos acompanhando e que são estudiosos, com o VIPESC, inclusive, né? Professor Jairo, a palavra está com o senhor. Claro. Bom dia, professor Sandro, e bom dia especial ao professor Fernando, satisfação tê-lo aqui conosco, professora Cíntia e igualmente os nossos demais professores que estão aqui participando conosco. Também parabenizo pela sua análise e sua capacidade, inclusive discursiva, né, para a gente compreender melhor o processo, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Não é uma pergunta, ou pode ser também, que uma das possibilidades para hoje enfrentar o desenvolvimento, vamos dizer assim, até porque você disse assim, ó, como nós escrevemos o momento, ele é muito importante. Então, uma das possibilidades para a gente dizer, olha, aqui, este modelo de desenvolvimento tem seus limites, é dizer também dos limites dos bens naturais perante o desenvolvimento, né? Não há bens naturais, e as nossas regiões já estão mostrando isso, né? Os limites da disponibilidade de bens naturais, seja de água, seja de solo, fauna, flora e assim por diante. Porque é uma das possibilidades, inclusive, de fazer um enfrentamento no espaço local, regional, né? Porque ainda se ventila com muita força que o desenvolvimento é
o progresso econômico, né? É a exploração dos bens naturais, da exploração humana e assim por diante. E eu acho que uma das formas de fazer um movimento de contra a ideologia é a gente posicionar isso que, inclusive, se coloca com muita clareza, né? Me parece, não sei qual a percepção do professor Fernando. Muito obrigado. Eu tenho um super acordo, tenho um acordo com essa denúncia, né, cada vez mais necessária e urgente de como o desenvolvimento capitalista tem sido destrutor da vida, né, e, inclusive em vários aspectos, não só da natureza, dos bens naturais, dos recursos, mas inclusive, assim, em termos quase que imediatos, assim, hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, assim, é um sistema que é antinatural no sentido da reprodução social da vida, né, a pessoa pensa muitas vezes antes de ter filho hoje em dia, por exemplo, porque sabe que vai ter condições de criar. É um sistema que é anti a reprodução social da própria existência da espécie. Hoje em dia é mais fácil pensar no apocalipse, e os filmes mostram isso, né? Quantos filmes aí de distopia, de fim do mundo, do que pensar numa superação e numa transformação dessa forma de produzir que nos dê condições de sobrevivência mais tempo, né? Eu acho que apontar para isso, denunciar isso constantemente. Acho eu que no caso brasileiro não cabe disputar mais a palavra desenvolvimento. Olha, é um outro modelo de desenvolvimento? Acho que não, acho que tem que estar me parece que é mais pertinente apontar, olha, por a questão do poder, no sentido da classe que detém o poder hoje em dia, está levando para isso, está levando para a destruição, está levando para uma sociedade na qual não há perspectiva de desenvolvimento científico, humanitário, tecnológico, ou seja, né, colocar na conta da classe dominante para dizer, vai ter que ser outra classe para levar outro processo histórico, para levar outra sociabilidade, outro projeto, né. Até que pode ser, sei lá, se a gente for denominar isso como um outro desenvolvimento, ok, isso vai depender um pouco ali do processo mesmo, mas eu não vejo ainda como a gente pode disputar essa palavra para um outro sentido, sabe? Acho que é mais pertinente a gente pautar um outro horizonte do que disputar um outro modelo. Muito obrigado, professor, pela sua análise. Obrigado eu. De acordo. Ok, professor Jairo, agradecido pela sua participação. Passo a palavra para o professor Leonardo, lembrando que o limite de tempo do professor Fernando conosco aqui, generosamente doado nesse diálogo, é 10h50, é isso, professor? Bom dia a todos, bom dia, professor Fernando, professor Jairo, Sandro, Palomino, Cíntia, prazer estar com vocês novamente. É um prazer ouvir o professor Fernando na sua exposição, né, no seu diálogo conosco aí, em relação às questões vinculadas ao seu estudo. Eu fiquei aqui me remexendo na cadeira o tempo todo, da fala do professor Fernando e dos colegas, com a vontade de falar, né, e dialogar. E até que, digamos assim, fica difícil um pouco organizar uma fala por conta das várias questões que foram tocadas durante a fala dos colegas e que merecem, acho que, uma reflexão mais aprofundada por nossa parte mesmo, né? Considerando as colocações dos professores. Mas, assim, me parece que a ideologia do desenvolvimento, né, é uma ideologia burguesa, mais enraizada no seio das classes trabalhadoras. E esse é um ponto que o professor Fernando chama atenção. Claro que ideologia burguesa pode ser até redundante pela própria definição de ideologia, porque, como o professor colocou, a ideologia é como parte do sistema de dominação, né? Mas caracterizá-la como ideologia burguesa me parece importante. E que chama a classe trabalhadora a colaborar, né? Então, a mobilização da classe trabalhadora me parece ser nesse sentido, de um chamamento à colaboração com o processo de desenvolvimento capitalista.
E aí a forma como isso se manifesta, especialmente no movimento sindical, né? Que aí é um pouco também a minha área de estudo. Enfim, um elemento que me parece ser fundamental entender como que essa ideologia se enraizou no movimento dos trabalhadores, no movimento sindical especialmente, é o próprio atrelamento sindical ao Estado no Brasil, desde a era Vargas, e que não foi modificado e nem tem perspectivas de ser modificado pelo próprio movimento, né? Quer dizer, as centrais sindicais, em sua grande maioria, optaram, inclusive, por se integrar a essa estrutura sindical de Estado, com exceção da intersindical, né, instrumento de luta, mas que também tem recuado nas suas posições mais recentemente, em virtude, acredito que, do isolamento no interior do movimento sindical. E aí um exemplo muito claro sobre esse chamamento à colaboração por parte da ideologia do desenvolvimento foram as greves nas obras do PAC, durante no final do governo Lula, governo Dilma, né? Eu lembro daquela greve em Jirau, né, nas obras das hidrelétricas, e tem até um documentário sobre aquelas greves do Repórter Brasil que vale a pena assistir. Jaci, 7 Pecados de uma Obra Amazônica, é um documentário bem interessante. E aí mostra lá a atuação do sindicato cutista de conter a mobilização dos trabalhadores em nome do desenvolvimento da região, do desenvolvimento, enfim, no fundo capitalista no Brasil. E aí, assim, então, assim, é um pouco talvez algumas indicações, assim, em relação a como que essa ideologia tem encontrado um enraizamento forte aí nas classes trabalhadoras no movimento sindical. E aí a pergunta, que na verdade, assim, é uma pergunta que eu acho que não tem sentido de ter uma resposta também objetiva, mas para reflexão, como o professor colocou, o momento que nós vivemos atualmente de ascensão da extrema-direita, e que me parece que vai se manter, né, por um período, mesmo com o resultado das eleições, não colocando Bolsonaro no poder, me parece que a extrema-direita vai permanecer no cenário político brasileiro e mundial, né? Qual que são as perspectivas de um governo de conciliação de classes no período subsequente, considerando que essa estratégia foi, inclusive, parte do processo que nos trouxe até o momento atual de ascensão da extrema-direita. Então, quais são as perspectivas para um governo de conciliação de classes e quais as perspectivas para a classe trabalhadora no sentido da mobilização independente, né, por enfim, melhores condições de vida, trabalho, saúde, enfim. Obrigado, pessoal. Passo a palavra ao professor Fernando. Grato, Leonardo, pelas considerações. Estou anotando aqui tudo porque me pareceram extremamente importantes. Eu vou buscar o documentário que você falou. Eu acho que esse momento é chave, assim, esse momento é chave das greves nas obras do PAC, sobretudo nas grandes hidrelétricas ali. 7 pecados, como que é? Jaci, 7 pecados de uma obra amazônica, é isso? Maravilha, anotei aqui bem, então. Como você falou, não tem uma resposta, né, pontual. Eu tenho um temor, assim, eu acho que é possível que a gente viva ainda um processo longo para reorganizar a classe, ou seja, se a gente pensa, né, na crise da estratégia democrática nacional, claro que a história não se repete, dá para ser diferente, pode ser diferente, vai ser diferente, obviamente, mas existem alguns possíveis, a gente pode aprender com alguns padrões, né? Com a derrota da estratégia democrática nacional, que eu acho que o golpe de 64, digamos, é a pá de cal nessa estratégia, houve a pulverização de várias organizações, né? A repressão aumenta, dificulta a organização da classe trabalhadora, o arroxo salarial aumenta, o arroxo contra os direitos dos trabalhadores aumenta, também dificulta a organização.
e ao mesmo tempo existe uma crise estratégica, qualquer diferença pontual tática já gera um racha, que gera uma outra organização. É o que a gente está vendo, infelizmente, muito tristemente, né? Dificuldade de se formar uma central sindical combativa, que, bom, você estuda isso, né? 2010 ali, com o CLAT em Santos, houve essa tentativa, não deu certo. Seguiu-se a Intersindical Instrumento de Luta, depois forma a Intersindical Central, depois a CSP com Lutas. A CSP com Lutas, ao meu ver, já não dá conta de representar os interesses nem imediatos, sequer históricos da classe trabalhadora, assim, né? Eu acho que é infelizmente hegemonizada aí por uma força política que tem errado muito na conjuntura, e que também tem se desfeito, né, tem sofrido rachas ali, né, a saída ali do MAS, depois formou Resistência, o PSOL, um partido que são várias frentes, várias correntes. O meu medo, né, é que essa perspectiva de um governo que é, assim, ainda mais explicitamente de conciliação de classes, e, sobretudo, mais engessado politicamente para mobilizar os setores vinculados à classe trabalhadora, né, que eles têm capilaridade, tende a gerar ainda mais consequências negativas para o campo da esquerda, no sentido de que, olha, essa alternativa vai se mostrar como insuficiente para dar conta dos elementos mais básicos e vai voltar como alternativa, como proposta aparentemente antissistema, né, a outra direita novamente, assim, esse é um temor, assim, que eu acho que é possível de acontecer, né, de ganhar uma força política ainda mais, assim, eu acho que como o Bolsonaro fez, assim, foi tão inábil em alguma medida, assim, né, enfim, não sei, tô pensando junto aqui também. Eu acho que ele queimou muitas fichas nesse sentido de se reapresentar como alternativa, né? Ele se queimou muito nesse sentido. Então, mas a perspectiva bolsonarista, que vai para além do Bolsonaro, né, a extrema-direita como essa nova alternativa, a suposta alternativa às contradições e às crises derivadas do próprio capitalismo, tende a se reapresentar, né? Não sei, a gente vê o caso da Itália como um possível parâmetro para isso. A extrema-direita chega, uma extrema-direita muito chamativa, como Berlusconi, perde espaço, entra ali uma conciliação que não dá conta de resolver os problemas, e aí vem novamente uma extrema-direita mais direta. Enfim, meu medo é esse, assim, conciliação de novo dá caldo para uma direita que vai estar muito mais armada, né? E já está armada. Eu moro aqui, enfim, todo mundo que mora um pouco no interior do país está vendo isso diretamente. E a gente absolutamente desarmado teórica, política e, enfim, militarmente, porque, né, a questão militar é um aspecto da luta de classe. Então, pensando junto, assim, perspectivas difíceis, assim, acho que a gente tem que trabalhar cotidianamente nos nossos locais de atuação, seja eles locais de moradia, locais de trabalho, sindicatos, eu ainda, né, sou militante sindical, atuo no ANDES, para reorganizar a classe trabalhadora, né, colocar perspectivas de reorganização da classe trabalhadora. Acho que é um pouco isso. Se me permite uma parte rapidamente aí, Sandro. Ok. Eu acho que esse último elemento que é o decisivo, né, Fernando? Quer dizer, o elemento crucial, mesmo para uma reforma social, nem falando em revolução, que é algo distante no horizonte, né, mas para mesmo uma reforma que restitua alguns direitos para a classe trabalhadora, o elemento crucial é a mobilização da classe trabalhadora, é a luta de classes, né?
Então, e esse elemento estando ausente, o cenário ele é realmente aterrador. E aí eu acho que é nesse sentido que você falou, o esforço que a gente deve fazer é para se vincular a esses movimentos que estão acontecendo, mas são muito isolados, por empresa, né, desarticulados, mas buscar se vincular e conhecer, divulgar e buscar se articular para contribuir para o seu desenvolvimento. Acho que é isso. Esse desenvolvimento, no caso, da luta. Muito bem, Leonardo. Bom, professor Palomino, nós temos apenas 2 minutos para cumprir o nosso acordo com o professor Fernando. Beleza, bom dia a todos. Obrigado ao Fernando pela exposição e pelas respostas às perguntas, às colocações dos colegas. Eu achei fascinante poder ouvir referências internacionais, né, o marco de análise nacional, mas com contextos internacionais que, sem dúvida, pues tudo tem a ver com uma somatória de eventos e, claro, essa recapitulação histórica permite também levar ao pensamento, a imaginar o que aconteceria, o que teria acontecido se não houvesse passado tal coisa, ou, enfim, que acontece se a escravidão não teria terminado quando terminou e teria continuado um pouco mais. Esse tipo de situações que também nos levam na área tecnológica a imaginar o que aconteceria se hoje não tivéssemos telefones inteligentes, esse tipo de coisas, né? Mas isso somente alimenta a imaginação, mas também é interessante o exercício atual, que quais são os diferentes cenários que o Brasil tem a partir do que temos hoje, do que acontece com uma macroeconomia, com uma geopolítica conflitiva em uma parte, que permeia, sem dúvida, a economia do planeta. Mas minha questão, se mais é uma reflexão, é esse grande vetor de forças resultante aponta a que lado? Qual será o destino do Brasil conforme esse comportamento macroeconômico da geopolítica? E não quero falar mais porque já são 10h50. Meu obrigado ao Fernando e a todos os demais professores. Muito bem. Eu ia falar também que, enfim, ainda bem que tem um próximo encontro para escutar, ouvir também as colocações da Cíntia, né? Vou copiar aqui. Obrigada, professor Fernando, porque eu acabei não colocando, né, minhas perguntas, mas eu coloquei um resuminho aí, mas aí na semana que vem eu faço as perguntas com mais calma. E explico um pouco do grupo, que eu acho que é interessante explicar como a gente chega nessa discussão crítica do desenvolvimento. Muito bem, Fernando. Então, acho que a gente tocou aqui numa situação, num vespeiro, né? Acho que vamos precisar de algumas semanas aí para trocar ideias, enfim, para fazer essas análises e compreendê-las. Isso é fantástico, porque esses são os problemas que ensejam profundos debates em função da sua urgência, né? De colocá-los em pensamento no tempo presente. O objeto do desenvolvimento, pensado aqui como ideologia, está no centro desse debate. Né? Então, tivemos aqui uma manhã belíssima, quero parabenizá-lo novamente pela sua paciente exposição, pela sua honestidade intelectual, pelo convite que você nos faz a entrar na intensidade e na urgência das questões que nos afligem, situadas aqui mais especificamente ainda pelo professor Leonardo. Né? Então, agradecer-lhe a generosidade do tempo e reafirmarmos o nosso encontro na próxima terça-feira, que aí entendo que teremos mais tempo para o debate, para a discussão. Ok, professor? Passo a palavra, se o professor ainda quer dizer algo. Maravilha, eu agradeço imensamente, fico feliz que a gente vai ter mais um encontro para poder seguir dialogando. Entendo que o próximo encontro, então, a gente vai entrar e aí um pouco bate-papo, assim, quero muito ouvir vocês também, entendo que vocês têm aí uma trajetória bem legal, pelo que eu vi do grupo de pesquisa, que eu só tenho a aprender e ouvir também. Enfim, feliz de a gente estar terminando hoje, mas sabendo que vai ter uma próxima.
Muito obrigado pelo espaço e nos vemos terça que vem, né? Talvez numa conjuntura mais ou menos distinta, vamos ver. Meu Deus, Obrigada, Fernando. Até a próxima. Até mais. Abraçotes.